Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje queremos falar um pouco sobre pré-análise dos jogos do Campeonato Brasileiro, tá, pessoal? Alguns times ali tentando escapar da zona de rebaixamento ou ficar cada vez mais distante da zona de rebaixamento, outros times brigando ali pelo G4 ali, classificação para Libertadores, beleza? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, isso nos fortalece demais a cada vez crescer, trazer mais conteúdo, mais estudos aqui para vocês, beleza? Estou aqui no site da Aposta BF, uma excelente exchange para você fazer suas operações, tá? Depois eu vou deixar no link da descrição aqui para você abrir sua conta, conhecer o site da PostBF. Basta você conhecer, tem um bônus de R$ 5 ali, você consegue conhecer todo esse site, é maravilhoso, tem Sportbook aqui, é fantástico, tá? A nível didático, vamos entrar aqui, ó, no Flash Score. Por quê? Porque eu separei esses jogos, tá bom? Olha os jogos que eu separei. Deixa eu só não abrir aqui, ó, a minha canetinha. Deixa eu abrir a minha canetinha, vai ficar mais fácil. Tá? Então foram esses jogos que eu separei. Primeiro jogo que a gente vai falar hoje: Atlético Paranaense e América Mineiro, tá? Vamos entrar aqui no nível didático, classificação. Vamos fazer uma coisa bem legalzinha, tá? Vamos ver a classificação. Atlético Paranaense veio numa sequência ali, mais ou menos, né? Empatou o último jogo contra o Botafogo. Se vocês não me lembram, foi aquele jogo e foi disputar com o Botafogo saiu na frente, aí caiu a energia do estádio, foi aquela enrolação, o jogo foi adiado pro dia seguinte, e mesmo assim voltou no segundo tempo e terminou no 0-0. O América Mineiro é o último colocado, praticamente ali, matematicamente, tem grandes chances ali, quase 90% ali de cair para a segunda divisão. E é engraçado que é um time que joga muito bem. Não é um time apático, o time joga muito bem. Ele empatou o último jogo com o Corinthians, ó, 1-1, e jogou um bom futebol. E mesmo perdendo aqui, ó, pro Botafogo, também jogou um bom futebol. É um time que joga um bom futebol, só que na hora ali da finalização pecam demais, na hora de controlar o jogo ali, quando sai na frente, para segurar o placar, a zaga também peca demais, mas é um time que sabe jogar, tá? Se eu for pensar, dito isso, o Atlético Paranaense está aqui com 45 pontos. Se ele vence, passa o Palmeiras, entra aqui na zona de classificação, entra no G4, classificação direta para Libertadores do ano que vem, tá bom? Até mesmo porque para brigar por título aqui, a diferença é muito grande aqui em relação ao Botafogo. Dito isso, vamos ver assim, agora o que a gente vai fazer? O que o mercado espera para esse jogo? Vamos entrar aqui, vamos falar um pouco sobre odds. O que o mercado espera para esse jogo? Atlético Paranaense e América Mineiro. Vou tentar fazer vídeo curto, tá, gente? Mas é legal de fazer um pouco aqui de uma pré-análise um pouco mais fundamentada para vocês. Não falar, vou entrar nesse XYZ no mercado. O que nós temos aqui de cara? Eu tenho um favorito forte a 1,60. Até 1,70 para mim, de 1,40 a 1,70 é um favorito forte, tá? Então eu tenho um favorito forte, seguido de uma zebra underdog mod 6 e o back empate a 4,20. O mercado tem uma grande expectativa aqui de um back Atlético Paranaense. Mas seja um favorito forte. É uma odd que me agrada demais para um possível back. Tanto que se eu for olhar agora linhas de gols aqui, por exemplo, o over 2,5 FT, o mercado está precificando o quê? O mercado tem uma expectativa baixa, mas tem uma expectativa de um over 2,5 FT a 1,95. Existe uma expectativa baixa, mas existe uma expectativa. Por um 2,5 FT aqui. Tanto que o under 2,5 FT tá numa odd acima de 2. Tá? Se eu for pensar aqui no primeiro tempo, vamos ver aqui eu no primeiro tempo, as pessoas que gostam de operar o over HT, a 1,42. Gosto muito desse over HT quando ele começa abaixo de 1,45. Então, para você operar uma boa simetria, tentar pegar uma odd de 1,70 lá com 15 minutos de jogo, você vai ter um baita de um tempo de exposição e você tem que usar os três pilares, não esqueça disso. Odd, tempo de exposição e comportamento. Quando você entra no mercado de ouro, você compra o quê? Nada mais, você compra o quê? O tempo, o seu tempo de exposição. Você não vai, tem muita gente que entra lá no minuto 40, por exemplo, do primeiro tempo, vai pegar odds, lógico, gestão bem conservadora, entra pegar odd 4, 5, 6, tá?
Mas aqui você tem que focar o quê? Em metodologia. Então você tem que focar o quê? Na sua exposição de tempo. Quando você entra no mercado de jogo, você compra o quê? O tempo. Se você está no minuto 15 e consegue pegar uma hora de 1,70, você vai ter um bom de um tempo ali, um bom tempo de exposição e com comportamento. Tá bom? O mercado tem uma expectativa aqui baixa, até mesmo para um over 0,05 HT, mas existe uma expectativa. Aí, expectativa versus realidade, tá? Se eu for analisar linhas de gols, ambas marcam. Vamos ver aqui em relação a ambas marcam. Deixa eu achar. Ó, ambas marcam. O mercado vai levar para o live. O mercado está com dúvida. Odd 2, tá? No sim. Ambas marcam sim. O mercado está com dúvida, ele vai levar para o live. Porque até mesmo se o América Mineiro sonha em conseguir sair ali, pelo menos das últimas colocações, ele tem que ir com tudo para cima. E é um time que sempre faz gols, tá? Nos seus adversários. Passagem. Em relação à linha de gols, o que o mercado precificou linha de gols? O mercado está abrindo essa linha de gols a 2,5. 2,5. Ou seja, para você operar, para você ficar esperto aqui numa linha de over 2, tá? Sempre tento buscar uma linha abaixo ou duas, tá? Um over 2 aqui, ou seja, 2 gols é void, uma odd a 1,70, desde que tenha comportamento, cara, é espetacular, tá? Espetacular. Dito isso, vamos agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o Sport BI, nosso sistema de pré-análise. Não só de pré-análise, mas para criação de estudos, para metodologias, que é fabuloso. Eu vou entrar no painel que de match odds, porque eu quero ver como está o desempenho do Atlético Paranaense em casa. Tá? Vou colocar aqui, ó, Brasil. Aqui. Vou colocar Brasil, a temporada atual, Série A e Atlético Paranaense. Como é que está o Atlético Paranaense em casa? Vamos ver. O Atlético Paranaense em casa, olha que interessante. Tem até um rate razoável. Ó. São 8 vitórias, um rate aí de 57%. Perdeu uma vez só e empatou 5. Por isso que o mercado ali já está colocando aquela odd de 1,65. Uma odd boa para você operar um back, eu adoro aquela odd. Desde que bata os comportamentos online para você operar um possível back. Tá? É muito importante. Tem um rate bem bacana. Se eu for olhar o América Mineiro, coloquei Atlético Mineiro. Não, é América Mineiro. Se eu for olhar o América Mineiro, o América, por isso que está na última colocação. O América Mineiro não venceu nenhum jogo. Empatou 6 e perdeu 8. Por isso está na última colocação. Ah, Elton, eu prefiro operar um lei América Mineiro. Maravilha. Você tem metodologia para trabalhar, desde que, só lembrando, vamos recapitular aqui, ó. Esse lei América Mineiro, eu tenho um underdog aqui, uma zebra a 6, tá? Deixa eu aumentar só um pouquinho a tela. A 6, eu tenho uma odd aqui, ó, a 6. Você vai conseguir pegar, se o Atlético Paranaense começar legal, você consegue pegar uma correção aqui numa. Você entrar a 6,20, você consegue pegar até 7,20, ou trabalhar em longa exposição. Tá? O que seria longa exposição? Você entra e deixa até o final do primeiro tempo, até o metade do segundo tempo, e sai e larga a posição. Fecha a posição, tá? Para esse jogo em si, gente, é muito interessante você ficar. Eu vou ficar esperto. O mercado que a gente pretende trabalhar é um back Atlético Paranaense ou a linhas de gols over mais 2 e também o BTTS sim. Beleza? Por quê? Porque se eu for analisar, agora o que eu posso ver? Se eu entrar aqui, ó, outro painel aqui do Sport BI, eu vou entrar aqui no Head to Head. Qual a critério de didático e informação para vocês? Vou aqui Série A, colocar o Atlético Paranaense e o América Mineiro. O que ele vai fazer? Ele vai me trazer os dados dos dois, o confronto dos dois, né? Olha que interessante. O que nós temos aqui de interessante? Olha o over 2,5 FT, 14 jogos para um, jogo para o outro. Olha o over 2,5 FT, 50% bateu quando o Atlético Paranaense jogou com o Mandantes, ou seja, 7 jogos. Já o América Mineiro foram 10 jogos, 71%. Aqui são gols feitos e aqui são gols sofridos.
BTTS sim, olha como a incidência de BTTS sim é forte, que eu falei pra você. 86% quando ele jogou como visitante, ou seja, 12 jogos. Quem marcou primeiro? E olha que aquilo que eu falei pra vocês. O América Mineiro até tem uma disposição muito boa, ele joga bem como visitante, mas acaba perdendo os jogos dele. Tá? Quem abriu o placar, ó, 64% dos jogos o América Mineiro abriu o placar. Esse é um dado importante para você levar pro live pensando em trabalhar um back, Atlético Paranaense. Porque você sabe que ele tem uma incidência maior de abrir o placar do que o Atlético Paranaense, tá vendo? Ó? 64%, ou seja, 9 jogos contra 50%, 7 jogos. Beleza? Agora, os adoradores de over HT, o que você tem que pensar? Olha o over HT aqui, ó, 100%, como ele jogou quando jogou com o mandante. Aqui é gols feitos e sofrido, e 86% quando jogou com o visitante, o América Mineiro, gols feitos e sofridos. Beleza? O que eu tenho aqui, ó? Sem sofrer gols no HT, sem sofrer gols no HT, 46%. O Atlético Paranaense não sofreu gols no HT, ou seja, 6 jogos. Já o América Mineiro sofre mais gols no HT, ó. 21% ele não sofreu gols no HT, ou seja, 3 jogos. Agora eu tenho um time, já vou colocar aqui, ó, faz um asterisco. Eu tenho um time que sofre bastante gols no HT, que quem é? O América Mineiro. Eu sem marcar gols no HT, 21% o Atlético Paranaense não marcou gols no HT, ou seja, 3 jogos. Ou seja, eu tenho um time que marca bastante gols no HT. Porque só 3 jogos ele não marcou gols no HT. E eu tenho um time, né, que é o América Mineiro, que 43%, ou seja, 6 jogos ele não marcou gols no HT. Agora, se eu for fizer um cruzamento aqui, que é sensacional, eu tenho um time que marca bastante contra um time que sofre bastante. Olha que legal. Vou pensar num possível over 0,5 HT. Tá? Isso é bem interessante, tá bom? Dito isso, vamos falar um pouco aqui, ó. Se eu for pegar aqui outro painel nosso que é a relação de jogos, né? Aqui eu não vou entrar muito em detalhe com vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas tem muitas informações legais aqui. Vou pegar Brasil, tá? Vamos achar aqui, ó. Eu tenho o Atlético Paranaense e América Mineiro, ó. Ó, o mercado fala, o que, que a probabilidade está falando? 93% é o disparado aqui, pelos dados que a gente viu. 93% de bater um over 0,5 HT, 61% de bater o over 2,5, 93% também de bater o over 1,5 FT, e BTTS sim, 75%. Se eu colocar aqui para exibir mais detalhes, ele vai exibir muito mais detalhes. Esse aqui é o painel do HT. Vamos ver o painel do FT. Trazendo aqui para o painel do FT, o que, que a gente vai falar um pouco aqui sobre médias, né? A média aqui, ó, média de gols marcados como mandante. O Atlético Paranaense tem 1,79 contra uma média de gols marcados do visitante de 1,21. Média de gols sofridos. Se eu for olhar a média de gols sofridos, eu tenho 1,07, ou seja, o Atlético Paranaense tem uma defesa um pouco mais sólida contra uma defesa um pouco mais fragilizada do América Mineiro, que tem uma média aqui de gols sofridos de 2,29. Tá? Se eu trouxer agora para coeficiente de variação, que seria coeficiente de variação? É uma métrica que quanto mais próximo de zero, os dados são mais confiáveis. Então vou pegar os últimos 5 jogos. Média de gols marcados, 1,60. Dos últimos 5 jogos. Aqui é do campeonato. Então dos últimos 5 jogos, eu tenho uma média de gols de 1,60 contra 1,40 e excelente coeficiente de variação, tanto que está verdinho, ó, 0,34 contra 0,39. Tá? Em relação a gols sofridos, eu tenho um gol sofridos contra 2. E um coeficiente de variação absurdamente bom também, ó, 0,50 e aqui um coeficiente de variação legal também. Para mim, abaixo de 1,75 a gente gosta bastante, que é 0,71. Tá? Dito isso, a gente pode também partir para outra análise. Olha que legal como a gente está fazendo bastante coisa. Outra análise que seria o quê? O correct score.
para as pessoas que querem trabalhar um possível lei, algum tipo de mercado, tá, pessoal? Então eu vou vir aqui também no Brasil, vou selecionar aqui o América Mineiro, Mineiro não, o Atlético Paranaense contra o América Mineiro. E que ele trouxe para mim aqui? Ele vai trazer para mim o confronto dos times. Eu tenho já aqui de cara, tá? De cara aqui, tenho 4 jogos no meu banco de dados. Teve goleada? Teve goleada. Um joguinho aqui, ó, pelo menos, teve uma goleada do Atlético Paranaense. Foi um jogo. Se eu entro aqui, eu consigo ver quando que foi essa goleada. Foi lá na temporada 2018. Que ele goleou o América Mineiro. Terminou, ó, 2-0 no HT, depois goleou no FT. E aqui eu tenho as odds, ó. Olha a odd do mandante que o mercado precificou naquela época. 1,50 contra o visitante, 1,95. Mas por que hoje está um pouco mais alto, Elton, a odd do Atlético Paranaense? Pode ser em decorrência da necessidade absurda do América Mineiro vencer. Eu não sei se nessa época aqui o América Mineiro estava em último colocado. Tá? Lave isso como insights para vocês. E a grande maioria foi 1-1, confronto depois 1-0. Jogando com o mandante, sem aplicar filtro nenhum, jogando com o mandante, o América, o Atlético Paranaense jogando com o mandante. Eu tenho 204 jogos. Eu tenho 204 jogos. Desses 204 jogos, quantos jogos o Atlético Paranaense goleou? 7,35%, que responde a quantos jogos? Se eu colocar o mouse aqui, ó, 15 jogos, ele goleou. E o América Mineiro, jogando como visitante, eu tenho 90 jogos. Eu tenho 90 jogos. E ele foi goleado pelo mandante em 4,44. Representa quantos jogos? 4 jogos. Qual que é a maior incidência de placar? Você percebe que tem muito placar aqui no jogo como visitante, ó, mas a maior incidência que a gente consegue ver é o quê? É 1-1 e 1-0, que ele perdeu. Tenho aqui, ó, 1-1, 1-0, 19 jogos, 1-1, 15 jogos, 3-1, 9 jogos. Agora, se eu partir para outra análise, né? Se eu falar agora, eu falo para você, vamos estudar range de odds, faixa de odds. Se eu colocar qual que é, ó, coloca aqui, ó, range de odds do mandante no FT. 1,65, né? Se eu colocar de 1,65 a 1,80. 1,80. Coloquei o Atlético Paranaense com esse range de odds. Ele goleou, olha aqui, ó, bateu 29 jogos. 2 jogos ele goleou, quando ele jogou com essa faixa de odds de 1,61 e 80. Qual que é a faixa de odds qual que é a odd que o mercado está precificando para ele? 1,65. Beleza. Só que quando o América Mineiro enfrentou mandantes com esse range de odd, ele sofreu alguma goleada? 16 jogos. Qual foi a maior incidência aqui, ó? 1-0 e 1-1. Tem até 2-2. 2-2, 12%, foram 2 jogos. E aí eu tenho também aqui, eu não vou entrar muito no mérito, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu tenho o Power Rank aqui também das odds, que é para fazer estudos bem legais. Talvez eu trago para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, se vocês forem pensar em algum placar aqui, ó, algum placar legal. Tem o 3-2 aqui? Tem. E o 2-3? Tem. E aqui? Tem. E se eu voltar lá no site da POS-BF e eu for analisar o resultado correto? Quais as odds que você pode pensar aqui? Ó? Ó, o 3-1 não vejo valor nesse lei 3-1. Goleada do mandante. Goleou nessa temporada? Aqui, ó. Aqui, ó, nessa temporada. Vou pegar as últimas 2 temporadas, temporada passada e essa até 21. Teve alguma goleada aqui, ó?
o Atlético Paranaense, quando jogou com esse Rigiode, jogos. Se o jogo não começar muito legal, pro lado, leve pro live. Se o jogo não começar com aquela força absurda do Atlético Paranaense, o jogo tiver um pouco mais equilibrado lá e cá, o América Mineiro consegue, lembra que eu falei assim, o América Mineiro joga bem como pega algumas escapadas. Fica de olho nesse lei goleada, tá? Fica de olho nesse lei goleada. O lei 0 a 1, gosto muito dessa faixa de odd, abaixo de 20. Gosto bastante. Vou analisar aqui, ó. No momento ele perdeu. E aqui ele ganhou? Nenhum momento aqui ele ganhou. Fique de olho nesses dois mercados aí. Beleza, pessoal? Eu falo pra vocês que o vídeo é porque. E olha que eu não entrei em outros detalhes ainda, que a gente pode entrar aqui, mas eu falei de um jogo. Não vou falar de muitos. Peguei alguns aqui, tá? Não vou falar de todos, mas peguei aqui, por exemplo, do América, do Atlético Paranaense. Outro jogo que você pode também, que eu vejo com muito mesmo aqui, é o jogo do Cruzeiro e Bahia. Dois times que brigam aqui. Se eu for entrar aqui, ó, em relação à classificação, mesma coisa. Vamos analisar esse jogo aqui em relação à classificação. Eu tenho dois times. O Cruzeiro ganhou o último jogo do Atlético Parana, do América, do Atlético Mineiro, tá? Se eu for analisar aqui, ó, Bahia vem de 3 sequência muito boa, muito boa. Afastou cada vez mais da zona de rebaixamento, só que tá 4 pontos. Diz os matemáticos aí, para você escapar de fato ali da zona de rebaixamento, você precisa de 44 ou 45 pontos. Se você for pensar 45 pontos, beleza? Para escapar de fato, tem 11 pontos em jogo ainda. Mesma coisa pro Cruzeiro. Coisa para o Cruzeiro. E o Cruzeiro ganhou o último, com um clássico, né? Um joguinho, um jogo bem truncado ali, conseguiu um gol ali contra o Atlético Mineiro. E o Bahia veio numa sequência muito boa. Mas quem é o mandante é o Cruzeiro. Tá? Então é um jogo bem interessante, é porque são dois times ali que brigam de fato ainda para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. São 4 pontos só, muito pouco que separam eles da zona de rebaixamento. Cada vez mais tentando se distanciar. Vamos falar um pouco desse jogo aqui, ó, do Cruzeiro e Bahia, beleza? O que o mercado espera? Vamos voltar lá. O que o mercado espera para esse jogo? Bahia. Site da Posse BF. Fechar os mercados porque a gente abre ele com. Calma, vamos abrir então assim, ó. É melhor, né? Eu tenho um favorito fraco. Pode 2,10 o Cruzeiro, porque ele é o mandante, joga em casa com a sua torcida. Mas para mim, acima de 2. E eu tenho Bahia, um underdog aqui, ó, numa cotação a 4,20. E eu tenho seguido um backpate a 3. Bahia é um time que joga muito bem, muito postado, é um time que gosta de explorar bastante os contra-ataques. O Cruzeiro joga um pouco mais truncado, para mim tem muita dificuldade às vezes na criação de jogadas, mas vai jogar em casa. Precisa, necessita fazer o resultado, porque joga em casa, é mandante, né? Aquilo que eu falo, né? Você quer sair da zona de rebaixamento, ou escapar cada vez, ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento, é necessário, é primordial você pontuar na sua casa, pelo menos ali três, no mínimo, máximo ali, no mínimo, na verdade, né? 3 pontos ou o máximo ali que são os 3 pontos, ou no mínimo fazer um ponto, né? Você precisa sair cada vez mais. Então, precisa encarar esse jogo contra o Bahia como uma final. Não tenho o que falar. Precisa encarar, tá? Mercado precificando como esse jogo? Um jogo under, jogo over? O mercado precificou um jogo under. Olha o under 2,5 a 1,74. Às vezes pelos números, que a gente pode ver daqui a pouco. Tá? 1,74. O mercado precificando um jogo under. O mercado não espera mais de 2 gols nessa partida. Bom para operar uma simetria? Pô, fabuloso. O jogo começa. Existe, lembra? Eu sempre falo pra vocês: tem a expectativa versus a realidade. A expectativa é que o mercado tá falando que é o jogo under, só que na realidade o jogo tá bem over. Tá? Pela necessidade. Tanto do Bahia, às vezes pode ser um jogo empatado 1 a 1.
2-2, 0-0. Às vezes, na cabeça, um pontinho para o Bahia que está jogando como visitante, tá perfeito, porque ele faz o dever de casa quando ele joga como mandante. Ah, isso é interessante. Gols no primeiro tempo. O mercado espera algum gols no primeiro tempo. Se eu for olhar, 1,50. Já não gosto dessa odd. Lembra? Já passou. O mercado não espera gols nesse primeiro tempo. Mas cai de novo naquele paradigma. Bom, para superar uma simetria. Às vezes o jogo começa muito legal. Se você pegar a odd 1,80, aqui já só vamos subir um pouquinho mais a régua. Consigo pegar uma odd 1,80 lá pelo minuto 15, 6, e o comportamento tá legal. Tá? Vamos ver a linha de gols. O mercado espera qual linha de gol o mercado está abrindo? Ó, o mercado está abrindo uma linha de gol a 2,25. 2,25 o mercado está abrindo. O que seria interessante? Tentar pegar 1,75. Olha, 1,75 tá bem legal. Olha o over, a linha de gols mais 1,75. A 1,53, você pegar acima de 1,70 essa odd, olha, tiver comportamento é muito legal. Dito isso, vamos lá, vamos analisar como é que está o nosso glorioso, né, Cruzeiro jogando em casa. Vou pegar o Cruzeiro. Cruzeiro jogando em casa. O seu desempenho horrível. Por isso que tá ali, ó, sempre olhando no retrovisor. Por isso que o mercado precificou ali um favorito muito fraco, a 2,10. Porque venceu 3 jogos. 5. Então o desempenho do Cruzeiro em casa é ruim. Até agora no campeonato. É ruim. Por isso que tá lá embaixo. Por isso que separa só 4 pontos da zona de rebaixamento. Se eu for analisar e o Bahia, vamos ver o Bahia? O Bahia também não tá bom, né? Perdeu 8 vezes. Venceu só 3 e empatou 3. Ou seja, são dois times que não. O Bahia, por mais que o Bahia venha numa sequência muito boa, né? Já vem numa sequência muito boa. Isso acontece muito, precisa levar em consideração. O Cruzeiro vinha numa sequência muito ruim, só que ganhou um clássico, isso também empolga bastante os jogadores. É clássico contra o seu maior rival, o Atlético Mineiro, na casa do Atlético Mineiro, na casa nova do Atlético Mineiro, que é mais importante ainda. Isso traz uma empolgação para os jogadores, isso traz uma motivação muito grande. Se o Cruzeiro ganha, ele vai para 37 pontos, fica cada vez o time que subiu, né? Então fica cada vez mais longe ali do fantasma da zona de rebaixamento. Só que o Bahia também, que é um time bem postado, um time que gosta de explorar muito contra-ataques. É um time que não gosta de, com jogo como visitante, não gosta de propor muitos jogos, gosta mais de. Ele é mais reativo, né? Busca mais os contra-ataques ali. É um time veloz. Tem tudo para ser um jogo bom? É o que eu quero que seja um jogo bom. É o que nós esperamos. Mas o mercado ele não precificou. Está precificando até o momento esse jogo under. Um joguinho ali até para o máximo 2 gols na partida. Se eu for olhar aqui novamente, vamos olhar o confronto entre eles. Números, né? Quando a gente fala o confronto, em relação aos números. Vou colocar o Cruzeiro. E vou colocar aqui o Atlético na cabeça. E vou colocar aqui o Bahia. Nós temos de interessante aqui, ó. Olha, por isso que eu falo under, né? Isso em decorrência de quem? Do Cruzeiro. Cruzeiro, 7%. Ou seja, de 14 jogos, um jogo só bateu. Over 2,5. Feitos e sofridos. Já aqui o Bahia é 46%, né? São 6 jogos. Tá abaixo de 50%. Tanto é, por que você falou na linha mais 1,75, Elton? Se eu pego aqui o over e meio, também tem incidência baixa. Pela necessidade. Para mim, a necessidade aqui é de ambas as equipes, mas tem um plus maior por Cruzeiro, porque o Cruzeiro joga em casa. E se ele ganha, vem de uma vitória de clássico, é maravilhoso. Então, ou seja, se eu tiver 2 gols na partida, é meio green. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma odd um pouco maior. Eu vou conseguir, por exemplo, pegar uma odd 1,70 lá no minuto 15, por exemplo.
tá? Eu vou ter muito mais tempo de exposição. Tenho todo o primeiro tempo e o segundo tempo. Lembra? Você compra o tempo de exposição. Não esqueçam disso, tá? Em relação a quem marcou primeiro, muito aqui, muito parelho. 36% contra 20, 29, 4 jogos, 5 jogos. Incidência de BTTS, sim, para mim, baixa. 36% contra 20. Over 0,5 HT para os apaixonados. Para mim, gosta acima, eu sempre digo. Aqui está 64 e aqui está 64. Só que tá bem assim, são 9 jogos, né? 9 jogos de um lado e 9 jogos do outro, gols feitos. Agora, sem sofrer gols no HT. Você percebe que são dois times que não sofrem muito gols no HT. Ou seja, 57%, que corresponde a 8 jogos, o Cruzeiro não sofreu gols no HT. E eu tenho 57%, mesmo dado. 8 jogos, o Bahia não sofreu gols no HT. E também são times sem marcar gols no HT, tá? 71%, deixa eu pagar aqui, ó. Sem marcar gols no HT, 71%, né? 10 jogos, ele não marcou gols no HT e eu tenho 64. 9 jogos ele não marcou gols no HT. Por isso que eu falo, por isso que está precificado lá 1,50. Mas isso quer dizer que não vá sair gols no HT. Né? É o que os números estão dizendo. Isso você pode levar pro live. Às vezes a expectativa e a realidade são diferentes. A expectativa é uma coisa, a realidade está sendo outra. Então é muito importante você levar, às vezes, live. Principalmente quando você vai operar, é, eu penso assim, né? As pessoas que querem se tornar Panther, né? Trabalha muito com Put, eu pensaria em handicap. Né? Não linhas de gols, porque linhas de gols está ficando cada vez mais justa. O mercado está ficando cada vez mais justo. Então, o legal, e todo punch, todo cara que é punter, ele leva pro live também. E é necessário que leve pro live. Essa é a minha opinião. É necessário que leve pro live. Tá? Porque ele pode pegar odds mais valorizadas. Ele pode esperar ali 3, 4 minutos, ele pode pegar 4, 5, 6 ticks a mais do que ele pensou que ele poderia ter pego. Isso faz uma diferença absurda no longo prazo. Não esqueçam disso. Absurda. Tá? Então o mercado não espera. Então por isso que eu prefiro aqui mais buscar um FT. Tá? Se eu for analisar aqui, ó, vou pegar aqui os dados em relação ao zero. Né? Então, se você for analisar as porcentagens, é o pior. Ó. 64%. Incidência do over 2,5 FT, 25%. Over 1,5, 50%. Tá? E o BTTS, sim, 29%. Bom, se eu for analisar aqui agora um pouco deles. Ó, como mandante no campeonato, olha a média de gols do Cruzeiro. 0,43 é muito baixa. Contra um do Bahia. Porque o Bahia é um time que faz mais gols como visitante, né? Pô, quem não lembra aquele jogo doido contra o Goiás? Gols sofridos, média de gols sofridos eu tenho aqui. Média de gols sofridos 0,79, uma defesa mais sólida, jogando como mandante, quanto uma defesa um pouco mais fragilizada, aqui, que é 1,64. Se eu for olhar os últimos 5 jogos, média de gols marcados, o Bahia tem muito mais gols como visitante do que o Cruzeiro comandante, ó, 0,40 a média de gols contra 2. O coeficiente de variação já está alto, não me agrada, está acima de 1 para mim já não me agrada, ou seja, não é um dado muito confiável. Média de gols sofridos, eu tenho uma média alta do Bahia 2,20 e o coeficiente de variação muito bom, então o Bahia sofre. E eu tenho aqui 0,80, quase um golzinho ali, e o coeficiente de variação quase ali abaixo de 1. Tá? Então eu vou ter um time que marca muito pouco contra o time que sofre. Né? Vou ter um time que marca muito pouco, 0,40, contra um time que sofre, que é 2,20. Por isso que o mercado está precificando o jogo mais under, né? Se eu for buscar aqui agora de novo aqui no Correct Score,
Deixa eu dar uma limpada no filtro. Tá? Só por critério de curiosidade, vamos pegar aqui, ó, Curitiba. Curitiba não. Cruzeiro. Tô com doido na cabeça, né? Cruzeiro, Bahia. Tem um confronto entre eles. Confronto. Meu banco de dados, que foi 2022, temporada 2022. O jogo que terminou aqui, ó. 1-0 para exatamente o Cruzeiro. E qual que foi a odd lá do Cruzeiro? Olha que interessante que o mercado 1,95. Pré-live. Odds são pré-live. Podia estar 2 no live. Olha que interessante. Ele ganhou de 1-0 do Bahia. Magro. 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 E foi pela Série B. Tá? Diga de passagem. Passado que eles estavam na. Tá? Tá aqui. Agora, no meu banco de dados, tenho 57 jogos do Cruzeiro, sem colocar filtros, tá? 57 do Bahia. Bahia sofreu gols do mandante 3,50. Foram 2 jogos. Quando você opera o CS, por mais que você opera odds altas, tudo tem risco. Bota na tua cabeça. Nosso trabalho aqui, seu trabalho, meu trabalho das pessoas é ser gestores de risco. Esqueça disso. Não venham me falar que eu tenho um rate de 90%, tem risco. Eu tenho um rate, tá? Hipoteticamente, eu tenho um rate de 99%, tem risco. Não existe uma metodologia de 100%, não existe uma metodologia de 98%. Sempre tem, sempre vai estar ali embutido o risco. Não tem o que você discutir isso. Elton, mas aqui, vamos dar uma ideia aqui, ó. Se eu for operar lei goleada, né, mandante, que é o Cruzeiro. Bahia sofreu goleada de algum mandante em 57 jogos? Sofreu. Quantos jogos? 2 jogos. Elton, mas 3,51 é muito baixo. É, mas tem risco. Vocês estão entendendo? Aí vocês têm que colocar na cabeça. Tudo tem risco. Você é um gestor de risco. E se eu colocar aqui um range de odd aqui que a gente falou que tá 2,10, ó. Vou colocar aqui o range de odd de 2,1 a 2,20. Olha que interessante. Trouxe 2 jogos para mim. Do Cruzeiro, quando o Cruzeiro jogou nesse range de odd. Um ele perdeu de 0-3. E o outro ele ganhou de 3-0. Quem foram? Né? Foi também na 2020, na Série B, que ele ganhou da Ponte Preta 0 e perdeu do Avaí de 0-3. E quando o Bahia enfrentou mandantes com esse range de odds, ele perdeu de 1-0 e empatou 2-2. Quem que foi? Certeza da Série B também, lá em 2015, tá vendo? 1-0 e 2-2. Não teve nenhuma goleada. Agora, se você for levar lá pro CS, olha um lei goleada Cruzeiro. Elton, mas essa odd é alta. Cara, trabalho de formiguinha. Tá? Trabalho de formiguinha que você não vai entrar, né? Você que está começando aí a trabalhar, tá com uma banca lá. Se você for entrar aqui, ó, deixa eu falar pra você. Se você for entrar aqui, ó, com R$ 100, qual que é a sua responsabilidade? 2.000. Então você não vai colocar aqui, você vai colocar o quê? Você vai colocar a sua responsabilidade aqui, ó. Aqui. Em vez de você entrar sua responsabilidade, você entra aqui, ó. Em vez de você entrar com a sua stake aqui, você entra com a sua responsabilidade. Pô, me permito, minha responsabilidade eu quero que seja R$ 100. Qual vai ser o seu potencial lucro? R$ 5. Mas é muito baixo, Elton. Sim, é porque você está com uma banca pequena. Pensa no longo prazo, quando você tiver com uma banca alta. Mas se eu tomar gol, eu vou perder. Cara, aí é outro.
ponto. Aí você tem que entender movimentação de mercado, para onde que essa odd vai, qual foi o momento do gol, qual foi o momento do gol no jogo que você tomou. Foi no começo do primeiro tempo, foi após os 35 minutos, foi no final do primeiro tempo. Tudo isso influencia no movimento. Como que isso você aprende? Cara, não tem outra forma. É você visualizando, é você sentando o bumbum na cadeira e aprendendo, aprendendo. Mas se permita isso. Dê um tempo para você. Tá? Vejo muito, com muitos olhos, se lei goleada. Tá? Outro jogo que você pode pensar também, não gosto desse 0 a 1 porque existe uma necessidade de se lei 0 a 1. Esse, esse 3 a 0 também me agrada. Esse lei 3 a 0 Cruzeiro também me agrada, tá? Então, fiquem esperto nesses placares. Para esse jogo em si, gente, não pretendo operar um possível back, não. Eu vou pensar muito aqui em linhas de gols. Aquela linha de gols que eu falei para vocês, mais 1,75. E também nesses possíveis placares. Lei goleada ou lei 3 a 0. Bom, pessoal, esses foram os dois jogos. O vídeo vai ficar muito longo. Vou tentar me policiar cada vez mais ali para trazer mais informações e chutes. Na verdade, eu queria falar muito mais coisa para vocês, sabe? Tem muita coisa legal, mas aos poucos a gente vai tentando moldar aqui, deixar vídeos pelo menos aí de mais para análise, pelo menos de 1 hora, tá? Então, vamos focar nesses dois jogos que eu falei para vocês. O jogo do Atlético Paranaense contra o América e o jogo do Cruzeiro e Bahia, tá bom? E para vocês que não conhecem a Posse BF, gente, venha conhecer a Posse BF, uma excelente, uma das melhores white labels do planeta. Liquidez, tem ó, BF Tools, tem muita coisa legal. Tem o Sportbook deles aqui que também é fabuloso para vocês que gostam de operar, vocês que são mais pré-live, né, mais punch, tem muito mercado aqui legal de cap, tá? Muito mercado legal de cap. Tem exchange nossa aqui, operadores contra os operadores. Você pode, só para conhecer, você quer, ó, ganhe seu bônus R$ 5 para conhecer, só abrir a conta. Vou deixar o link aqui na descrição. Tá? É onde rola também o nosso casal, o casal bot, tá? Que tá bem no. Beleza, pessoal? Então é isso. Fique com Deus, disciplina, gestão sempre, tá? E se inscreva no canal, compartilha aí, nos fortalece cada vez mais. Tamo junto, pessoal.